tema da aula de hoje é sobre reprodução e a reprodução na espécie humana. Daremos continuidade a um pouco daquilo que nós falamos na aula passada e hoje nós vamos ver um pouco mais sobre os sistemas reprodutores individuais de cada sexo biológico. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre sistema reprodutor. O que é o sistema reprodutor? Qual é a função dele? A função do sistema reprodutor, como nós já vimos, é a reprodução de uma prole e a manutenção das espécies. Então, é por meio dele que nós conseguimos dar continuidade à vida dentro de uma espécie. E a reprodução vai acontecer pela união dos gametas, que é o processo chamado de fecundação. A fecundação do gameta feminino e do gameta masculino. O gameta feminino nós chamamos de óvulo e o gameta masculino nós chamamos de espermatozoide. Certo? Tendo isso em mente, vamos trabalhar primeiramente com o sistema reprodutor feminino. Qual é a função dele? A função dele é produzir os gametas, o gameta feminino é o óvulo, produzir hormônios, que nós veremos numa próxima aula, quais são esses hormônios. E também a função do sistema reprodutor feminino é a acomodação do feto durante a gestação, certo? Então vamos lá, eu trouxe aqui para vocês o sistema reprodutor feminino, que a gente tem duas porções, a porção interna e a porção externa desse sistema. Então aqui eu vou trazer para vocês a porção externa do aparelho reprodutor feminino, que é chamado de vulva ou pudendo, é toda a porção externa. É formado pelos lábios vaginais, que são divididos em pequenos e grandes lábios, que nada mais são do que dobras de pele que protegem o aparelho reprodutor, né, e as suas porções internas. Depois nós temos o orifício da uretra, que é o canal que dá acesso ao sistema urinário, que é por onde sai a urina. Nós temos também a abertura da vagina, que é um orifício que dá acesso ao canal vaginal. E por fim nós temos o clitóris, ou clítoris. É um órgão que possui inúmeras terminações nervosas e é muito sensível ao toque, certo? E aí eu vou trazer para vocês o aparelho reprodutor feminino internamente. Esse orifício aqui da vagina, ele dá acesso a essa abertura aqui, que é o que nós chamamos de vagina ou canal vaginal. Esse canal é aquele que vai receber o pênis, o órgão sexual masculino, durante o ato sexual. E é por onde também é eliminada a menstruação, é por meio desse orifício, desse canal, que elimina-se a menstruação e por onde também passa o bebê no processo do parto normal. Outra estrutura que nós temos, logo após o canal vaginal, é o útero. Ele é um órgão que vai receber tanto o produto, né, da fecundação, que é o zigoto, e vai proteger ele também durante o período de gestação. E o útero é essa estrutura aqui. O útero ele é dividido em 3 camadas, pessoal, e eu vou colocar o nome delas para vocês aqui. O endométrio é a camada mais interna do útero e é essa camada que descama durante o processo da menstruação, certo? Nós temos depois a camada mediana, que é o miométrio, que é o músculo que forma o útero, e o perimétrio, que é a porção mais externa do útero. Depois nós temos, depois do útero, o que nós chamamos de tubas uterinas. As tubas uterinas são ovidutos, ou seja, são dutos, né, canais, que contêm muitos cílios, e eles conduzem o óvulo, que é o gameta feminino produzido aqui no ovário, até o útero. Aqui também, pessoal, nas tubas uterinas é o local onde vai ocorrer a fecundação, a união dos gametas. Uma curiosidade, pessoal, vocês podem observar que nós temos 2 tubas uterinas, 2 ovários. E se nós dividirmos o aparelho reprodutor feminino ao meio, nós conseguimos perceber que ele é simetricamente idêntico dos 2 lados. Isso porque a espécie humana ela tem uma simetria bilateral. Se eu dividir o corpo humano ao meio, eu consigo 2 porções muito semelhantes, certo? E por fim, pessoal, nós temos
Os ovários. Os ovários, eles são glândulas, então eles secretam alguma substância que são responsáveis pela liberação do óvulo, que é o gameta feminino, e também produz os hormônios sexuais femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Então, esse daqui é o ovário. E aqui dentro que é produzido o gameta feminino, certo? O sistema reprodutor masculino, ele também possui uma porção interna e externa, e a função dele é produzir os espermatozoides, que é o gameta masculino, produzir a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, responsáveis pelas características, né, secundárias do homem, que é a barba, o pelo, a voz grossa, a musculatura. E também ele tem a função de depositar os gametas, os espermatozoides, dentro do aparelho reprodutor feminino. Então eu trouxe aqui para vocês verem um pouco de como que é esse aparelho reprodutor. Então ele é formado pelo pênis, que é o órgão reprodutor e também o órgão excretor do sistema reprodutor masculino. Ele tem essa dupla função porque ele que vai depositar os gametas dentro do aparelho reprodutor feminino, mas também por ele tem um ducto que é chamado de uretra, que é um canalzinho aqui, que é ligado à bexiga. E é por meio dele que vai sair tanto a urina quanto os espermatozoides produzidos dentro dos testículos, certo? Uma outra coisa a respeito do pênis é que ele é um órgão formado por dois tipos de tecido, um tecido cavernoso e esponjoso, que se enche de sangue em determinadas circunstâncias e ele fica enrijecido e ereto, graças ao preenchimento desses canaizinhos, que semelhante a uma esponja, que nós encontramos no interior desse órgão. Logo após o pênis, nós temos o que nós chamamos de saco escrotal ou bolsa escrotal, que é essa porção aqui mais dilatada, que aloja e protege o testículo. É ele que é responsável pela manutenção da temperatura adequada dos espermatozoides, porque os espermatozoides são produzidos aqui no interior do testículo. E a bolsa escrotal, ela consegue se afastar e se aproximar do corpo humano, aumentando ou diminuindo a temperatura, porque os espermatozoides, eles não toleram uma temperatura muito elevada. Então, em dias muito quentes, a bolsa escrotal consegue se afastar, e em dias muito frios ela consegue se aproximar do corpo humano, mantendo a temperatura ideal para os gametas. Além disso, ela fica externamente ao corpo humano, ela não fica com os testículos alojados no interior da cavidade corpórea humana, justamente por conta dessa temperatura necessária para os gametas. Depois, dentro da bolsa escrotal, nós temos os testículos, que são as glândulas masculinas, que vão produzir os espermatozoides e também secretar a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Depois nós veremos como que são os testículos no seu interior. Se nós pudéssemos olhar eles de frente, nós veríamos que os testículos em cima possuem uma estrutura chamada epidídimo, que é uma estrutura que vai coletar os espermatozoides e vai manter eles ali até que eles amadureçam. Então, se eu pudesse fazer um corte, né? Imaginem o testículo aqui, eu fiz um corte nele, e eu pudesse olhar dentro, ele é cheio de túbulos, que são chamados de túbulos seminíferos. Dentro desses túbulos aqui são produzidos os gametas, né, os espermatozoides, que são conduzidos até o epidídimo, até que eles estejam completamente maduros para fecundar um óvulo, certo? Depois do epidídimo, nós temos o que nós chamamos de canal deferente. O canal deferente é essa continuação aqui do epidídimo, que vai conduzir os espermatozoides do epidídimo até um conjunto de glândulas anexas, que são essas glândulas aqui, certo? Essas glândulas anexas são formadas pela próstata, que é essa estrutura aqui,
as vesículas seminais, que são essas, e as glândulas bulbo-uretrais, que são essas aqui. Numa vista um pouco diferente, nós temos aqui a próstata, aqui teríamos as glândulas bulbo-uretrais e as vesículas seminais. O conjunto dessas glândulas vai produzir uma secreção que compõe o sêmen, que é o líquido que é expelido através da uretra junto com os espermatozoides. Esse líquido que forma o sêmen junto com os espermatozoides, ele tem a função de neutralizar o pH ácido da uretra, porque já que os espermatozoides e a urina passam pelo mesmo canal e a urina é ácida, os espermatozoides morreriam ao passar por aqui. Então, aqui eles recebem essa secreção dessas glândulas, diminuindo a acidez e evitando a morte dos espermatozoides. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição na agenda digital. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!